Edição do programa Insight pela sua rádio Pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas. Na direção-geral, Paulo Goss. Direção executiva, Luciana Marcos. Mesa de áudio, Rubens Silva. Também conosco o Dr. José Newton Rodrigues de Freitas, que integra o programa. Bom dia, Dr. Newton. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Vale lembrar que hoje também estamos ao vivo no Facebook e o programa fica registrado no Facebook ao longo da semana, do tempo. Você pode acessar, mas nada melhor que ao vivo e ao cores. E você também pode participar do programa. As vias de participação é o 3222-3950, que é o telefone da rádio. E todos os programas estão também postados no YouTube. No YouTube. Então, vamos bem de comunicação, né, Newton? Agora, Newton, é interessante que a comunicação ela tem as suas dificuldades às vezes. O que parece uma coisa, muitas vezes, não é aquilo que você bem imaginou. E até os nossos sonhos, os nossos pensamentos, quando adolescentes ou infantis, eles muitas vezes não conseguem chegar ao amadurecimento. Exemplos vários existem, mas às vezes, por exemplo, a pessoa ela é de um grupo social, ela ascende aquele grupo, dificilmente ela lembra daqueles que estavam naquele grupo. Ela já passa a viver num outro grupo social e parece que fecha uma porta. Parece que fica constrangedor retornar ao grupo de origem. Sim, esse tema que tu tiras, ele é super interessante porque fala das raízes de cada um. Na medida em que a pessoa vai crescendo, vai evoluindo, vai modificando, vai trocando, às vezes até de classe social, uma, duas vezes ao longo da vida, fundamentalmente através do estudo no nosso país, a pessoa tende a tomar uma certa distância das origens. É fundamental que a pessoa faça uma revisão, que ela se olhe, se examine de tempos e tempos e veja o que dessas raízes é importante permanecer e o que já não tem mais por que existir. Então o indivíduo tem que fazer um exame de tanto em tanto, no sentido de se perceber, sentir na profundidade para ver que coisas ainda são essenciais ou importantes, às vezes como características culturais, como hábitos, costumes, ao mesmo tempo questões morais, valores éticos e morais que o indivíduo aprende direta ou indiretamente no convívio da família, e ao longo dos tempos ele deve ir olhando no sentido de perceber ou de ver quão longe ele está ou não desses valores todos. Isso exige no cotidiano um pensar, Leandro, que poucas pessoas fazem, sobretudo no que tem que ver com o tema da profundidade, digamos assim, da essência de cada um. Sim. Por exemplo, pessoas do êxodo rural, muito comum aqui na nossa região, pessoas que eram oriundos de pequenas propriedades rurais e que por questões de subsistência tiveram que ir embora para a cidade porque tinham a sua terra e não puderam se manter na sua terra porque ela não era produtiva o suficiente. Não era falta de terra, como dizem por aí, mas era a incapacidade dos governantes ajudarem a se manter, e o indivíduo teve que abandonar e ir embora. E ficou sem terra depois porque perdeu, porque não tiveram a capacidade de ajudá-lo a pensar, criar estruturas, etc, etc. Depois começa a fazer esses movimentos para reaver a terra e o indivíduo vai ficar de novo jogado sem nenhum tipo de apoio. E assim vai se repetindo a história. Essas pessoas do êxodo rural, eles têm uma nostalgia do campo. Então, os CTGs, por exemplo, têm que ver com isso. Todos esses movimentos de tertúlia, de nativista, está diretamente relacionado com essa nostalgia do campo. Os campeonatos de laço, as paleteadas, tão comuns aqui na nossa região, vem dessa nostalgia do campo.
Então, são pessoas que, de alguma forma, buscam naturalmente, através desse contato, as suas raízes, o contato com as suas raízes. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, ou porque não têm a habilidade, não têm o dom, não têm interesse, enfim, vão se afastando. Mas, ao se afastarem, perde uma essência muito grande, perde o mais importante dentro de si, enquanto matéria-prima de pensamento, criatividade e tudo mais. E muitos até rechaçam, tem um certo virar as costas com a ideia de que, se aproximarem, podem ser aspirados. Ou porque tem uma ideia pejorativa, ou de uma autoestima baixa, ou veem aquilo com maus olhos, se sentem envergonhados da sua origem, e viram as costas e seguem adiante. Isso vai deixando buracos dentro, vamos dizer assim, da personalidade, que funciona como imigrações forçadas. Agora, Nilton, aonde está a saúde mental? No equilíbrio. No equilíbrio. No equilíbrio, que o indivíduo... Quer dizer, quem rechaça é que tem alguma coisa errada. Sim, com certeza. Quem rechaça tem alguma coisa errada. Com certeza. Mas também aquele que vive só querendo resgatar as raízes do passado, ele também não estava, ele está fora da casa. Mas isso vale para tudo. Se nós pegarmos, por exemplo, todos os movimentos, alguns movimentos sociais, políticos, ideologias e tudo mais, que o indivíduo fica o tempo todo tentando resgatar um período, uma época que não vai voltar nunca mais, geralmente ligado à infância ou à adolescência, porque tem valores afetivos muito fortes ligados a isso, de brigas políticas, ideologias, essas questões todas, cubanas, socialistas e tudo mais, que agora está muito na moda de novo, nunca deixou de estar na moda, mas agora volta a estar outra vez, são fantasias e desejos infantis ou adolescentes, muitos deles, que o mundo já virou, já passou, já andou, não que não se tenha que olhar para a sociedade, não tenha que ter atitudes sociais ou pensar nas pessoas com mais profundidade, não me refiro a isso, me refiro a essas coisas que vêm com um afeto, como se fosse uma torcida de futebol, uma emoção absolutamente exagerada e um pensamento rápido e superficial, sem nenhuma profundidade. Tanto rápido e superficial que os resultados são sempre nefastos, não são resultados eficientes, nunca foram. Então, esse tipo de coisa tem que ver com sentimentos de um período da vida que se foi, o indivíduo fica nostálgico. Passa a vida toda tentando reestabelecer aquele tempo perdido, aquela emoção perdida, aquelas ligações perdidas, porque não se dá conta que o tempo andou, que ele tem que readaptar, reacomodar, buscar formas adequadas. Mas as ideias libertárias, ou libertadoras, elas recebem assim uma acolhida muito grande na adolescência. Sim. Porque nós estamos também nos rebelando. De que liberdade nós estamos falando? Claro. Do país ou dos pais? Claro. Se mistura. País e pais, é uma questão só de acento, né? Se mistura, né? Porque isso é comum a pessoa defender bandeiras naquele período da juventude, né? Bandeiras libertárias, assim. Mas começa a trabalhar, as coisas mudam. Aquilo fica no passado. E aí os ressentimentos aparecem, as broncas aparecem, a tristeza aparece, a vingança aparece, os ideais surgem com muita veemência. Mas são misturados, são mesclados, não são verdadeiros ideais. Está misturado com a questão da adolescência. É muito difícil o sujeito chegar na vida adulta e pensar adultamente, com profundidade, ver o outro, pensar no outro, ver o que é viável, o que não é viável, fazer as negociações necessárias, porque o ser humano não é fácil, as relações humanas são horríveis, os interesses que as pessoas têm são terríveis, em todos os sentidos. O indivíduo que tem a cabeça no lugar e que tem essa visão, gosta, tem a opção, ou faz a opção e tem a oportunidade de decidir com mais abrangência, digamos assim, pensando em muitos, ele tem que ter a capacidade de ir negociando, enxergando e vendo o viés de cada coisa e fazendo o que é possível, não o que ele quer. O que a gente vê muitas vezes, e na maioria das vezes a gente vê isso, é que são pessoas com ideais que eles querem, não que sejam possíveis. E aí começam a brigar, a bater de frente, a discutir, a fazer frentes de guerra, muitas vezes, porque estão brigando com os pais, na verdade. Estão recém saindo de casa, estão revivendo o sair de casa, o sair para a noite, etc. E confundem tudo, não tem nenhuma capacidade de discriminação entre o que é interno e o que é externo.
Quando, na verdade, o indivíduo tem que ver o que é viável, o que é possível fazer. Se todos os dias fizer um pouquinho do que é viável, certamente a somatória disso ao longo de algum tempo faz com que haja um crescimento enorme. Mas eles não fazem isso. Em geral, eles querem satisfazer uma necessidade interna afetiva da sua história de vida, colocado na prática através de possibilidades viáveis. A política, a economia se prestam muito para isso, mas que no fundo não tem que ver com as pessoas verdadeiramente, tem que ver com vivências, com broncas e ressentimentos da história de vida de cada um. Basta ver as grandes personagens, digamos assim, as grandes personalidades de todos os países. Se nós olharmos a história de cada um e observarmos o que ele diz e o que ele reivindica e o que ele faz, juntamos os pontinhos, fazemos uma reta. Não dá certo. Não dá certo. Porque, na verdade, não é isso que está em jogo. É como se fossem dois mundos. Um mundo insatisfeito, frustrado, cheio de broncas e ressentimentos e mágoas de uma história dura, difícil, que a maioria das pessoas nesse sentido tem. E um outro mundo onde o indivíduo coloca aquilo, projeta aquilo como se fosse uma tela de fundo, como se fosse uma projeção de slide na parede. O atual é uma tela sobre a qual o indivíduo projeta a sua história. Como ele não é louco, não é psicótico, ele não é delirante, ele encontra formas de viabilizar e dar um caráter atual para os seus anseios, suas angústias, carências e falhas e mágoas e ressentimentos e broncas e tudo mais. Só que projetando um passado num presente, às vezes até num futuro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra muitas vezes. E aí fica meio uma conversa de loucos, porque o indivíduo sente uma coisa, reivindica outra, a situação real é outra. Agora é interessante pensar, né? Já pensando em voz alta, né, Newton? Cada um de nós refletir o que nos leva a defender determinadas coisas. Independente, que não é só questão ideológica, política, né? Mas também é, né? Mas tu tem determinadas ideias, né? Por exemplo, no caso da tua cultura, né? Das tuas raízes, né? Tu escolhe, tu pensa com aquilo que tu tens de base. Sim. Né? E tu não tens essa percepção de separar o raciocínio lógico, independente, do raciocínio que carrega com ele, né, essa raiz, ou essa dificuldade, ou essa boa lembrança, né, do período de adolescente, por exemplo. Né? Tu toma decisões maduras, né, quando tu estás amadurecido, mas mesmo assim tu leva em conta, né, aquilo que mais te move naqueles períodos sem te perceber, sem a tua percepção. Então, é uma característica do psiquismo humano transferir determinados conteúdos que estão reprimidos no inconsciente para as situações atuais. É uma forma de funcionar do psiquismo humano. Então, tudo aquilo que nós pensamos, dizemos através das palavras no cotidiano está obrigatoriamente carregado pela nossa história. E não é pela história necessariamente boa, é pela história reprimida, que de alguma forma foi vivida como angustiante, ou preocupante, ou traumática para o nosso psiquismo. Que me leva a pensar que o que é reprimido dá mais saudade. Ou seja, será que nós precisamos da repressão? É aquilo que nos marca ou aquilo que não é saudável? Não. O que é a repressão é um mecanismo de defesa do ego, do psiquismo, e ela existe para proteger uma parte do psiquismo. Não tem nada a ver com a realidade. O indivíduo pode reprimir uma coisa boa ou uma coisa ruim, não porque ela é boa ou porque ela é ruim, mas porque ela gerou mal-estar para o próprio psiquismo. É um mecanismo de defesa do psiquismo. Não é um mecanismo de defesa para a cidade, para a comunidade, para a família, para a integridade dele. Não. É um mecanismo de defesa para o psiquismo. Suponhamos que uma pessoa assista uma cena muito chocante, muito violenta, muito forte. O psiquismo dessa pessoa se desorganiza, se angustia, passa mal, não sabe como lidar com aquilo, para dizer de uma forma simples as pessoas nos acompanharem em casa. Então ele lança a mão de um recurso, nesse caso especificamente a repressão, e ele vai esquecer a cena ou parte da cena. E cada vez que perguntarem, ele vai contar um conto que não tem que ver com aquilo propriamente com a realidade. Para tapar aquilo que mais move ele. Então, o psiquismo
Daí vem o ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. O psiquismo vai distorcendo, deformando aquela situação original traumática, para que ele, ao contar e falar e relembrar, não tenha o mesmo impacto e não mobilize, não acione aquelas tensões que surgiram quando o indivíduo viu aquela cena horrorosa. Então, o próprio psiquismo vai se defendendo para poder viver e seguir adiante a vida. Ele tapa aquilo ali. Tapando, e tapa de mil maneiras diferentes. Vai distorcendo, vai colocando palavras equivocadas, troca uma palavra por outra, tira o afeto e assim sucessivamente. Isso é a repressão, dito em termos gerais. Muito simples as pessoas nos acompanharem em casa. Portanto, aquilo que nós contamos já não é mais a verdade. Aquilo que nós sentimos já não é mais a verdade. É uma deturpação da cena original. Bom, mas aquilo que fica reprimido fica dentro da nossa cabeça fazendo força, porque está reprimido, é como uma represa. Toda vez que nós construímos uma represa e contém a água do outro lado, a água, todo mundo sabe, faz força. Tanto faz força que muitas vezes rebenta a barragem, a represa. E aí tu tens que reforçar a represa para que ela faça a contenção. Força e contra-força, ação e reação. É física. No psiquismo é assim. Então, cada vez que no inconsciente algo se movimenta e tenta surgir na consciência, o próprio psiquismo lança força e reforça aquela defesa, aquela censura para que aquilo não apareça. Aí nós temos ação e reação, força e contra-força. Assim funciona no psiquismo humano. Acontece que essas coisas que estão fazendo pressão, que estão lá dentro, encontram formas de burlar a censura. Uma delas é o sonho. O sonho é uma maneira de burlar a censura. Mas não só os sonhos. Os sintomas neuróticos em gerais são formas de burlar a censura. Os sintomas físicos, corporais, as doenças orgânicas, são formas de burlar a censura. Então, aquilo que está dentro não está simplesmente reprimido e resolvido, como se tu abrisse um buraco, enterrasse algo e deu, esquece. Não, fica fazendo pressão durante toda a vida do sujeito. Uma das formas que tem dessas questões que estão fechadas dentro se manifestarem no cotidiano sem que a pessoa se dê conta é carregando as palavras, é através daquilo que nós dizemos. Muitas vezes nós fazemos um discurso, vemos os políticos fazerem isso, fazem um discurso absolutamente entusiasmado e tu ficas olhando, por que está gritando tanto, hein? O indivíduo está fazendo um discurso, está falando numa tribuna e grita e gesticula e bate, por que mesmo que ele está fazendo isso? No meio de pessoas educadas, deveria estar calmo, tranquilo, pensando com profundidade. E ele se exalta com a maior facilidade num monólogo, porque aquele é um monólogo que o indivíduo está fazendo, ele não está mais discursando, ele está falando com ele mesmo, com o mundo interno dele. Se exalta, se indigna de uma forma tal que ele já saiu da casinha, ele já não está mais, já saiu do condomínio, como alguns dizem, já está muito além da casinha. Por quê? Porque ele está movido pelo mundo interno dele. Ele só está adequando, ajustando. Mas aí a pergunta que fica, né, numa situação dessa, né, tu captura o quê? Como telespectador, como ouvinte, como, né, tu captura o sentimento que ele inspira quando fala ou o significado das palavras que ele tem. Porque o conteúdo, às vezes, né, é comum, igual, mas só que o sentimento é que ele coloca, né? Tu às vezes nem está entendendo a palavra, mas tu vai pelo carisma do que provoca o sentimento. É como, com toda a consideração, mas em cultos religiosos, né, alguns fazem aqueles formatos carismáticos, né? Sim. A pessoa fica embebida daquilo, Sim. que ela nem sabe o que está sendo dito lá, nem está tendo a compreensão, ela está, na verdade, como se fosse um único organismo, né? E fazem interessantes coisas, né? Então, é muito legal isso que tu estás colocando, porque quando o indivíduo discursa, na verdade, as palavras não são o mais importante, mas o afeto que ele transmite e o que ele mobiliza em quem escuta. Se ele está indignado, falando de uma injustiça, com uma veemência, com uma força absolutamente fora do contexto, porque nem sequer o lugar ali é para isso, deveria estar numa tribuna falando educadamente, pensando com profundidade, fazendo proposições interessantes. Mas não reúne gente. Não. As pessoas precisam disso. Então, por que não reúne? Porque não mobiliza dentro das pessoas as suas broncas, as suas indignações, as suas injustiças. Por que se fala tanto em injustiça na política?
Porque todo mundo tem injustiça dentro de si. Quem é que não se sente injustiçado, não se sentiu injustiçado? Diariamente nós nos sentimos injustiçados. Ou porque alguém passou na nossa frente, ou porque o nosso dinheiro não foi suficiente, ou porque alguém querido morreu, ou porque uma pessoa que nós queríamos muito não nos quer mais. As injustiças existem no cotidiano, que geram frustrações. Agora, Nilton, e amargura. até te faço uma pergunta. Tá bem, a gente busca comportamentos, códigos para nivelar a qualidade de relação humana, né? Sim. Mas eu te pergunto, a natureza é justa? A vida não é justa. A vida por si só não é justa, é super. É que nós queremos colocar equilíbrio, igualdade, quando uma coisa que não existe. O mundo não é igual, o mundo não é, muitas vezes, né, essa justiça que nós imaginamos. O mundo não é justo, o ser humano não é justo. Por isso, e eu vou parafrasear o meu professor de psicanálise há 30 e poucos anos atrás, quando ele dizia, um senhor de idade, já tinha conhecimento, era um autor importante, com vários livros publicados, ele dizia, o ser humano é um bicho que não deu certo. Coisa que choca, até hoje choca as pessoas. Mas nós estamos muito mais próximos do mundo animal do que do mundo humano. Nós nos comportamos como animais a cada instante. Basta abrir os jornais, ligar a televisão, escutar o rádio. E esse é o mundo injusto ao qual tu fazias referência. Isso não quer dizer que os animais também têm um maior comportamento ético. Não, mas são animais. Porque são animais. São animais. Só que nós não somos... Eles têm instinto. Eles têm instinto. Então, que é o instinto animal que é imutável. Essa é a diferença, a grande diferença que você faz entre o psiquismo humano e o mundo animal, é que o mundo animal é imutável, o instinto. Ele acorda com fome, ele vai caçar, ele vai matar, não se importa se está matando uma espécie em extinção ou não. O ser humano, supostamente, deveria ter essa grandeza de dizer, não, esse animalzinho aqui eu não vou matar, eu estou com fome e tal, mas eu vou comprar, não vou roubar, eu não, preciso trabalhar para comprar um carro, não vou roubar o carro do meu vizinho ali e tal. Supostamente, a pessoa deveria pensar assim, que isso é o que leva a grandeza de interpor entre a ação entre o desejo e a ação, o pensamento. Isso é o que nos caracteriza fundamentalmente. Então, nós temos um tempo pensando que vai nos levar à reflexão, serve, não serve, é certo, errado, me convém, não convém, convém para o outro, não convém para o outro, etc. O mundo animal não tem isso aí, não tem o pensamento. É o desejo e a ação. Sentir fome, vou matar, vou comer. Sem se importar com o tema da ecologia, enfim da ética. Mas nós humanos, na maioria das vezes, nos comportamos assim. Só que disfarçamos. Quando as pessoas, por exemplo, pega a China. Mas aí, que é o maior será poluente. que esse disfarce não é que nós talvez precisamos nos comportar em alguns momentos como animal e resgatar uma raiz que a gente está na nossa raiz, o ser animal? Não, o indivíduo não tem escolha. O mundo psíquico impõe isso. O indivíduo não tem escolha. Claro que as pessoas mais evoluídas têm maior controle. Maior controle. Daí vem a famosa frase do Freud, que dizia que as pessoas mais saudáveis são aquelas que dominam melhor os seus instintos. Ou seja, um indivíduo que consegue parar, pensar, examinar, fazer um pouco esse trabalho. Esta é a civilização, né, Nilton? É o controle dos instintos. Exatamente. Se não consegue controlar, tu estás cada vez te distanciando do mundo civilizado, entre aspas. Né? Agora, tu pode usar o teu instinto animal no teu comportamento social. Né? Aquele sujeito que estava correndo com uma mala cheia de dinheiro, ele não parecia uma raposa com uma galinha na boca? Claro que sim. Ele não parecia uma raposa com uma galinha na boca, olhando para os lados, furtivamente, se escapando? Comportamento animal. Absolutamente animal. O outro, aquele que guardou 51 milhões de reais num apartamento, 51 milhões de reais num apartamento. Não é um animal que cava e guarda, estoca comida para quando sentir fome voltar ali e comer? Estocar dinheiro dessa maneira não é a mesma coisa que estocar no mundo animal, cavar, fazer uma toca, colocar alimentos, matar 1, 2, 3 aves, ou pegar pequenos ratos, roedores e tal, e cavar, esconder ali para depois vir buscar num outro momento, sozinho, quietinho, sem que ninguém veja. Não é a mesma coisa? São atitudes absolutamente do mundo animal, que não tem que ver com o mundo humano. Mas são pessoas que fazem, e todos nós, de alguma maneira, em maior ou menor grau, claro, aqui são pessoas muito primitivas, evidentemente, num arcaísmo impressionante, chocante, né? Que não deveriam estar
ter acesso a essas coisas, justamente por ter esse primitivismo, no entanto, tem toda uma proteção de outras pessoas muito ou mais importantes, que são iguais, que também tem suas galinhas, seus roedores, seus ratos cavados e guardados em algum estoque, em algum buraco por aí, né? Direto, concreto ou metaforicamente, né? Abstratamente. De qualquer maneira, esse é o ser humano. E daí vem, então, as injustiças, que nós não paramos para pensar, nós não olhamos, não existe interesse nas pessoas que nós olhamos, tudo mais. A educação, que tanto se fala no Brasil, agora a ministra que está interina, que está provisoriamente desenvolvendo o tema, vai mexer no Enem, que tinha que mexer. Mas vai mexer em quê no Enem? Na parte do ensino médio, das avaliações e tudo mais. Essa questão toda de trazer meninas e meninos do Pará para Pelotas e levar gente de Pelotas para o Pará, que não vão ver a família durante muitos anos e destruir as famílias, eles não vão mexer, não querem mexer. É porque não sabem, não veem? Não tem interesse, querem que a família se desorganize, a sociedade se destruture para eles poderem se manter no poder fazendo essas tramóias todas. Então, o indivíduo pensa, ele enxerga, ele de novo ele está perto do mundo animal. E esse jovem que está na universidade, vamos pegar um adolescente, né? Ele é uma matéria-prima interessantíssima para qualquer movimento. Olha a história da humanidade. Olha a história da humanidade. Porque é nele que a semente vai ser regada e vai nascer, né, com maior facilidade. Nós não podemos pensar que nós dois, sábado de manhã, hoje aqui na Rádio Pelotense, em Pelotas, somos geniais, brilhantes, inteligentíssimos e descobrimos isso. Não. Só um pouquinho. Todos sabem. Todos sabem. Só que a diferença é que nós falamos. Matéria-prima pronta para colocar aí no front. Certamente. Nós vamos ao intervalo, são 9 horas mais 28 minutos e já retornamos, né, com mais assuntos.